Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira e nesse dia nós vamos refletir uma passagem que está em Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso 15. Carta aos Efésios 5, a partir do verso 15, diz assim: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Até aqui. Nós lemos Efésios, capítulo de número 5, dos versos 15 ao 19. Paulo escreve essa carta aos Efésios quando ele está preso em Roma, dando orientações nesse momento da carta, dando orientações como nós devemos caminhar como cristãos. São orientações profundas a respeito da vida daquele que confessa Cristo como o único suficiente Salvador. Essa carta foi escrita para cristãos, então pessoas que creem em Cristo e querem ser transformados por essa fé em Jesus Cristo. E a fé transformadora ela vem através do Espírito Santo que habita em nós, né? Então Paulo vai aqui dando orientações para nós sobre esta vida. E uma coisa que fica muito clara nessa parte, em toda a carta de Efésios e outras cartas também, como Romanos, como Colossenses, é o quanto nós, nos enchendo do Espírito Santo, podemos realizar aquilo que Deus pede que nós realizemos. Que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. E aí nós vemos uma profunda briga espiritual entre a natureza humana e o nosso espírito, entre o nosso corpo e o nosso espírito. E aí nós vamos sempre ver nessa carta, principalmente aqui de Efésios, que aquele que nós nos enchermos mais, é que vai vencer essa luta. E Paulo vai dizer aqui no versículo de número 15, a primeira orientação que ele dá na parte que nós lemos, obviamente, é que nós devemos ter cuidado da maneira que nós vivemos. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Como é que estão sendo as nossas atitudes, as nossas falas? Tenha cuidado ao falar, tenha cuidado no olhar, tenha cuidado onde você coloca as tuas mãos. Ele vai dizer porque existem os insensatos e os sábios. Dois tipos de pessoas. Os sábios são aqueles que vivem segundo a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. E os insensatos são aqueles que vivem segundo a sua própria natureza humana. Então ele está dizendo aqui para nós no versículo 15, toma cuidado de como vocês vivem, não vivam como os insensatos, mas vivam como os sábios. Aproveite ao máximo cada oportunidade para que nós possamos fazer o bem, para que nós possamos viver como Jesus quer que nós vivamos. E ele vai dizer, porque os dias são maus. Veja, uma carta escrita há 2000 anos atrás, vai dizer para nós que naqueles dias, os dias eram maus já. Né? E nós também estamos vivendo em dias muito maus. Por causa da pandemia? Não é só por causa da pandemia. A pandemia é apenas uma consequência. É apenas uma consequência, né? de toda a maldade que há no coração humano, de toda maldade e pecado que há em nós. E nós estamos vivendo as consequências desses dias maus, porque nós viramos as costas para Deus, não é? Então ele está dizendo aqui, tenham cuidado como vocês porque os dias são maus. Não vivam como os insensatos. Não vivam como os insensatos, mas vivam como os sábios, buscando a sabedoria de Deus. Portanto, ele vai dizer, não sejam insensatos. Repetir mais uma vez, não sejam insensatos, porque os insensatos vivem dentro desses dias maus como pessoas que estão alheias à vontade de Deus. No entanto, os sábios procuram compreender qual é a vontade do Senhor.
Paulo vai dizer sobre dois tipos de pessoas, os insensatos e os sábios. E que o Espírito Santo coloque isso profundamente no teu coração. Dois tipos de pessoas, os insensatos e os sábios. Os insensatos vivem segundo a tua própria vontade, segundo os seus próprios desejos. Eu faço o que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero, porque o corpo é meu, a vida é minha, não é? Agora, os sábios procuram compreender qual é a vontade do Senhor. Porque o sábio sabe que a vontade do Senhor é melhor do que a sua própria vontade. Os propósitos que o Senhor tem são melhores do que os nossos próprios propósitos. A vontade de Deus é melhor do que a nossa própria vontade. E o sábio procura entender qual é a vontade do Senhor para a minha vida. E muitas vezes, quando nós começamos a compreender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, nós vamos perceber que nem sempre a vontade do Senhor para a nossa vida é a que nós queremos que Ele queira, que nós queremos que Ele faça. No entanto, a vontade do Senhor é maior e melhor do que a tua vontade, porque o que somos nós que não conseguimos enxergar um palmo além de nós? Não conseguimos saber o que vai acontecer no segundo seguinte. O que vai acontecer daqui a 1 minuto na tua vida? Não sabemos, ainda que programemos, ainda que planejemos, nós não sabemos se conseguiremos realizar aquilo que nós colocamos no papel. Já estamos no mês de maio, metade do ano já se foi. E como é que está o teu planejamento que nós falamos lá em janeiro? Como é que está? Está sendo cumprido? Eu confesso para você que muita coisa do que eu planejei mudou muito. Mudou muito. Por quê? Porque a vontade do Senhor prevalece. A vontade do Senhor prevalece. Então o sábio procura entender qual é a vontade do Senhor e vive segundo ela. E no versículo 18, ele vai dizer assim: não se embriaguem com o vinho. Não se embriaguem com o vinho. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo: não se embriaguem com o vinho, porque esse vinho te leva à libertinagem. O vinho leva à libertinagem. O vinho, a embriaguez com o vinho nos leva à libertinagem, mas, ao contrário, não se enche de vinho, mas se enche do Espírito Santo. E se nós nos enchermos com o Espírito Santo, nós vamos conseguir entender e compreender qual é a vontade do Senhor. Nós vamos conseguir viver como os sábios, ter a sabedoria de Deus. Olha o contraste que Paulo faz aqui aos Efésios. Se nos embriagarmos com o vinho, nos levará à libertinagem. Ou seja, viveremos como os insensatos. Se enchermos do Espírito Santo, entenderemos e compreenderemos qual é a vontade do Senhor. E aí viveremos como os sábios. Deus está nos apresentando dois caminhos. O caminho da vida do insensato e o caminho da vida do sábio. Qual é o caminho que você vai escolher, amado? Qual é o caminho que você vai escolher? O caminho dos insensatos, querendo fazer sua própria vontade, ou o caminho do sábio, fazer a vontade do Senhor? O Senhor nos apresenta dois caminhos. Que o Espírito Santo de Deus ilumine o teu coração nesta manhã, para que você entenda boa, perfeita e a vontade de Deus para a tua vida. O Senhor quer nos orientar nesta manhã e nos levar a compreender a tua vontade. E para isso, você precisa se render a Ele. Se você quer viver sabiamente, é necessário que você se renda à vontade do Senhor e se encha do Espírito Santo de Deus. E Paulo vai terminar no versículo número 19. Enchendo-vos do Espírito Santo e falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quando nós estamos reunidos com a nossa igreja, com os amigos da igreja, com os irmãos da igreja, com os seus parentes, quais são os assuntos que nós conversamos? Quais são os assuntos? Será que entre nós, cristãos, que nos chamamos de cristãos, quando estamos reunidos, falamos das coisas do alto? Ou quando nós estamos reunidos, é uma grande oportunidade de metermos a língua nos irmãos, falando mal, julgando? Quais são as nossas atitudes?
A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Enchei-vos do Espírito, e a sua voz, as tuas palavras, o que você vai colocar para fora serão coisas espirituais, salmos, hinos, cânticos, coisas que agradam ao Senhor. No entanto, se enchermos das coisas deste mundo, da sabedoria apenas deste mundo, de vinho, como diz aqui a palavra, se nos enchemos de coisas deste mundo, a nossa boca vai falar daquilo que o nosso coração está cheio, injúrias, calúnias, julgamento, mentira. A quem nós queremos servir, amados? A quem nós queremos servir? Que o Espírito Santo hoje fale ao teu coração e transforme nossa forma de pensar, nossa forma de agir. O Senhor, nesta manhã, quer fazer homens e mulheres cada vez mais cheios do Espírito Santo, para que aí sim possamos viver sabiamente na presença do Senhor e sermos luz e sermos sal na vida das outras pessoas. E não sermos apenas mais uma pessoa que numa roda de amigos, de irmãos de igreja, sejamos também acusadores, mas que nós sejamos luz onde nós estivermos. Que assim seja na minha vida, que assim seja na tua vida, que o Senhor nos ajude a sermos rendidos ao poder do Espírito Santo para fazermos diferença nesse mundo, pois os dias são maus. Que você seja a luz onde você está vivendo neste momento. Feche seus olhos, nós vamos orar, pedindo para que o Senhor nos ajude a querer mais dele, das coisas dele, e não nos enchemos das coisas desse mundo que nos levam à ruína, que nos levam à insensatez dos insensatos que não creem em Cristo Jesus. Vamos lá. Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos por essa palavra, Senhor. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas vezes que nós não nos enchemos da tua presença, do teu Espírito Santo, pelas vezes que fomos desobedientes à tua palavra, Senhor, e nos enchemos das coisas desse mundo. O nosso coração muitas vezes está cheio de podridão, Senhor, de coisas ruins. E isso reflete na nossa forma de falar, na nossa forma de pensar. Tudo que nós falamos é derrota, tudo que nós falamos é julgamento, tudo que nós falamos é tristeza, é desânimo, é murmuração, é reclamação. Quando nós estamos nesse momento, Senhor, de vida, isso reflete a quem nós estamos servindo, de que nós estamos cheios e de que nós estamos nos enchendo. Mas quando nós buscamos, Senhor, nos encher da tua presença, do teu Espírito Santo, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar muda e transforma-se totalmente, Senhor. Por isso, nessa manhã, nós que estamos aqui, Senhor Jesus, a qualquer momento que esse vídeo for escutado e ouvido, nós queremos clamar a Ti que o Senhor primeiramente nos perdoa. E pela Tua misericórdia, Senhor Jesus, nos encha do Teu Espírito Santo para que possamos ser sal neste mundo, para que da nossa boca saia bênçãos, palavras de bênçãos, palavras de edificação, saiam da nossa boca salmos, hinos, cantos, louvores a Ti, Senhor. Porque a boca fala do que o coração está cheio e nós queremos que a nossa boca fale de coisas que vêm do alto, Senhor. Ajude-nos a viver sabiamente, ajude-nos a compreender a Tua vontade. Por isso, vem Espírito Santo e enche nosso coração nesta manhã. Enche nosso coração da Tua presença, para que sejamos transformados por aquele que habita em nós. E assim sendo, o Seu nome seja glorificado, Senhor. Seja glorificado em nossa vida. Que essa palavra mude meu coração, mude o coração dessas pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, mas também que essa palavra, através de nós, mude a vida de outras pessoas. Que a nossa vida testemunhe quem o Senhor é. Tudo isso para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, amados? Glórias a Deus por essa palavra. Glórias a Deus por essa palavra. Que Ele nos ajude a sermos cheios do Espírito Santo. Que Ele nos ajude a vivermos sabiamente na presença dEle, buscando compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Faça essa pergunta. Qual é a vontade do Senhor para a tua vida? E busque em oração, na palavra do Senhor, a resposta que Ele tem para te dar. E viva segundo aquilo que Ele colocar no teu coração. Amém? Deus te abençoe, uma boa quarta-feira e amanhã nós estaremos de volta aqui, se Deus assim permitir. Forte abraço e até amanhã.